Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém, queridos? Graças a Deus por estarmos na casa do Pai mais uma vez. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 15 e o versículo de número 7. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 7. Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens falando a respeito da Palavra de Deus, da importância da Palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? E com certeza o Senhor vai falar ao teu coração. João, capítulo 15 e o versículo de número 7. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Parabéns para você que enfrentou o frio nessa noite. Amém? Não olhou para o frio e veio para a igreja buscar o Senhor. É isso mesmo. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, com certeza. João 15, versículo 7, a palavra de Deus, ela diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito ou concedido. Você crê? Amém. Amém? Então diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, que a tua palavra venha ficar enraizada na minha vida, para que eu saia desse lugar abençoado em nome de Jesus. Amém. Então, no seu assento, na presença de Deus. O tema da mensagem, a gente vai falar aqui: precisamos estar em Cristo e a sua palavra precisa estar em nós. Amém? Nós, amados, como cristãos, nós temos como a Bíblia, como a única regra de fé para nós. É nela que nós baseamos toda a nossa vida. A questão de toda a moralidade, princípios doutrinários estão baseados na palavra de Deus. Nós entendemos que é um manual, é uma regra de fé para as nossas vidas. Não adiantaria eu vir aqui falar de você, da revista tal, do livro tal, e se eu deixasse de falar da Bíblia, da palavra de Deus. Seria em vão a nossa vida nesse lugar, seria inútil nós estarmos nesse lugar. Mas, nessa noite, nós vamos falar da devida importância que a palavra de Deus tem para nós. E que nós precisamos, amados, verdadeiramente ter a palavra de Deus enraizada na nossa vida. Amém? Então, ouça a mensagem. Jesus, ele declara abertamente a importância de permanecermos na sua palavra. Amém. E de nós estarmos nele. Veja que ele fala no verso 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Primeiro, eu e você, nós precisamos estar aonde? Aonde? Como é que diz o texto? Em Jesus, em Cristo. E as palavras dele têm que estar aonde? Em nós. Diga assim: nós em Cristo. Você pode fazer melhor. Nós em Cristo. E a palavra de Cristo. Em nós. Amém? Aí você vai começar a colher frutos e resultados na sua vida. E você não só vai colher frutos, mas você vai dar frutos também, com certeza. Obrigado. Amém? Você vai dar frutos também, com toda certeza. Então, olha só. Estar em Cristo é estar com a sua palavra dentro de nós. Veja só, é estar com ela enraizada na nossa vida. Nossa vida só será frutífera se a sua palavra permanecer dentro de nós. Muitas vezes nós vemos a igreja, e boa parte das pessoas faz isso, na verdade, vem à igreja porque quer receber alguma coisa. Eu vou à igreja porque eu quero receber uma bênção de Deus. Eu vou à igreja porque eu quero um milagre da parte de Deus. Eu vou à igreja porque eu quero que Deus responda a minha oração. E a palavra de Deus, inclusive, está dizendo que se nós estivermos nele, a palavra dele em nós, aquilo que nós pedimos, o Senhor vai fazer. Ele vai ouvir a nossa oração, certo? Mas não é só isso. O Senhor também quer que eu e você possamos frutificar na casa de Deus. Amém. Frutificar através da palavra dele estar em nós. Essa é a vontade de Deus. Por quê? Senão a nossa vida, ela vai viver uma simples, o nosso cotidiano, melhor, o nosso compromisso com Deus vai ser só meros pedidos de oração, sempre esperando alcançar alguma coisa de Deus. E se Deus não fazer nada por nós, nós acabamos indo embora. Estão comigo?
Ouvi uma mensagem recentemente, até a gente colocou no grupo, e essa mensagem o pastor ele fala uma frase bem interessante, ele diz assim, quando você vem à igreja, não é a mesma coisa que você ir no shopping. Você vai no shopping fazer compra, sim ou não? Alguns só vão lá para ver vitrine, né? O maridão, então, meu Deus, se puder pagar para mim, não vai mesmo. A grande maioria, na verdade, né? Mas então, você vai lá para comprar o que você quer e trazer para casa o que você quer, certo? O senhor José Brandão fala isso na mensagem que a gente está assistindo essa semana. Mas ele fala assim, quando você vem à igreja, você vem para ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. Amém. Mas alguns botam o dedão no ouvido, hoje não vai, essa palavra não é para mim não. Daí vira o que a gente costuma brincar e falar, o crente pá. Ele pega uma pá e joga, essa mensagem que era para o meu cunhado. Não, essa mensagem que era para a minha sogra que não estava no culto. Não, é para você que está aqui. Amém. É para mim que estou aqui nessa noite. Amém? Então a palavra, ela vem falando ao nosso coração aquilo que Deus quer fazer e produzir na nossa vida. Então o meu coração, ele precisa estar aberto para ouvir a palavra de Deus. A nossa vida então, ela só será frutífera se a palavra permanecer dentro de nós. Amém? Olha só, eu quero que você acompanhe comigo Mateus capítulo 13, versículo 1. Mateus capítulo 13, versículo 1. A grande maioria, alguns aqui já vão saber do que se trata esse texto. Fala a respeito da parábola do semeador. Quantos já leram a palavra do semeador? Quantos já ouviram a respeito? Vamos ver então. Olha só, a palavra de Deus então, tendo Jesus saído na casa naquele dia, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. E Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não estava falando só desses ouvidos aqui, desse ouvido da sua orelha, da minha orelha, dos nossos ouvidos físicos. Mas ele estava falando de você e eu, de nós ouvirmos com o nosso coração. Abrir o coração para ouvir a palavra de Deus. Satanás, a vontade dele é que jamais você chegue a um lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada ou mencionada. Por quê? É através da palavra que nós saímos fortalecidos. É através da palavra que nós recebemos vida. O próprio Jesus disse que a palavra dele, ela traz vida para cada um de nós. Então, quando eu não ouço a palavra, uma pessoa que ela não ouve a palavra, ela não tem vida, ela não recebe a vida de Deus na verdade. É a mesma coisa ela ficar sem se alimentar, sem comer, ela vai enfraquecer, ela vai acabar, esvaecendo, vai acabar até mesmo adoecendo. Então, eu quero chamar a sua atenção para essa parábola. Jesus, a Bíblia diz que ele, depois de sair de casa, nessa casa onde Jesus estava, ele havia curado um endemoniado cego e mudo, e chegaram diante dele, trouxeram esse homem, Jesus orou por ele, curou ele, ele ficou ali ainda falando com algumas pessoas, e depois ele vai em direção à praia. Jesus não tinha uma igreja, Jesus não tinha um púlpito, não tinha ar-condicionado, não tinha nenhuma estrutura. O que ele tinha? Ele pegou um barco e era emprestado. A Bíblia vai dizer que para Esdras, o profeta, o sacerdote, foi construído um púlpito para que ele falasse a palavra de Deus para o povo. Mas Jesus falava abertamente às multidões. Geralmente era assentado no monte, assentado na grama ou assentado em um barquinho. Então ele não tinha nenhuma estrutura ou nenhum luxo. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar para você agora. Veja só, ele então se assenta e toda a multidão estava de pé na praia, ouvindo atentamente a mensagem dele. Verso 3. Muitas coisas lhes falou por parábolas. O que é uma parábola? É uma história comparativa.
Jesus se utilizava das coisas que as pessoas conheciam no seu cotidiano e ele trazia então para elas uma explicação a respeito do reino de Deus. E essa parábola, ela tem um fundamento espiritual, ela tem para nós um significado muito importante, porque fala diretamente daquele que está levando a semente, que é o semeador ou o pregador, porque a semente na verdade é a palavra de Deus. Amém? Você está recebendo sementes aqui nessa noite. Nós estamos recebendo, quando você lê a palavra, você ouve a palavra, você está recebendo sementes da parte de Deus. E para que uma semente produza, o que vai acontecer com ela? Ela precisa, a primeira coisa, entrar na terra. Você jogar uma semente aqui no piso, em cima do banco, em cima da mesa, ela não vai frutificar. Agora, se você jogar na terra, olha o poder que tem a terra. Isso é coisa de Deus. Muita gente diz, o mundo foi criado aí, Big Bang, deu uma explosão. Meu Deus, se você jogar uma simples semente aqui na terra, ela tem todas as condições para fazer aquela semente brotar e germinar. Amém. Quem planta sabe disso, né? Poucas sementes de milho, quanto que dá aí? Você sabe disso. Agora veja só, chama a sua atenção para o versículo 4. A Bíblia fala que o semeador saiu a semear, e ao semear, quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram-na. Na beira do caminho dá alguma coisa? Pode dar alguma coisa? Até pode tentar dar, mas geralmente não vai dar, porque ali estão os passarinhos ciscando, né? Alguns tomando banho de areia, como a gente costuma falar, né? Procurando alguma coisa, achar alguma coisa para comer. Então, uma semente que cai à beira do caminho, dificilmente ela vai brotar e germinar. Por quê? É uma terra dura, é uma terra aonde todo mundo passa. Não é verdade? Aonde aquela semente ela pode ser pisada pelos homens. É o que diz a palavra de Deus. Então, o que representa esse versículo 4 para nós? O que é essa semente que caiu à beira do caminho? Representa um coração endurecido, que não consegue receber a palavra de Deus. Um coração, está falando de uma pessoa que está com o coração endurecido, ela não consegue receber a palavra de Deus. Olha no versículo 19, coloca para nós aí, Mateus. Verso 19 diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem ou não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Por quê? Essa semente ela está vulnerável. A vontade de Satanás, a intenção de Satanás é roubar a palavra de Deus do seu coração. É roubar aquilo que você está recebendo, aquilo que você está ouvindo. A vontade de Satanás é que essa semente jamais penetre no teu coração para não produzir resultados, para não produzir frutos. Então, ela fica ali sobre o coração, mas ela não tem acesso direto, ela não tem profundidade, ela não é escondida, e por isso, Satanás facilmente pode roubar a palavra do nosso coração. Ele pode roubar através de um pensamento que ele planta em você. E eu quero dizer para você, o diabo ele não fica por lado de fora da igreja. Tem muita gente que acha que o cão não entra, né? Não, ele entra muitas vezes, ele fica aqui, na tua mente, no teu coração, dizendo, não é bem assim que o pastor está falando, não. É uma maneira dele tentar roubar a palavra. Às vezes você vem no culto, você ser motivado, cheio de Deus, cheio da graça, aquela palavra falou contigo, tocou em você. Você conta com o teu amigo, com o teu vizinho, com o teu marido, com a tua esposa. Que palavra de Deus o quê? É uma maneira de roubar a palavra. Eu acho que não é bem assim mesmo. O diabo ele tem várias maneiras, ele é astuto. A vontade dele é tirar a palavra do nosso coração, para que eu e você não possamos desfrutar do melhor de Deus. Essa pessoa que está com o coração endurecido representa as pessoas, que estão ali com o coração fechado para a palavra de Deus. São aqueles que estão indiferentes. Deus está falando, mas eles não estão atentando. Deus está falando, mas eles não estão ouvindo de verdade a palavra de Deus, São aqueles que não creem, como diz aqui no texto, eles dizem, eu não entendo, mas a verdade, a grande maioria não crê na palavra de Deus.
Se você trazer qualquer tipo de livro para essa pessoa ler, ou você trazer uma frase de um autor conhecido, um autor renomado, ele vai entender, ele vai dizer: olha que frase, olha que palavra. Mas a palavra de Deus a grande maioria rejeita, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo. Se você acompanha um pouco a mídia, como é que está? Só a misericórdia de Deus. Cada vez mais estão banalizando a palavra de Deus, mas nós estamos aqui nessa noite no intuito de fazer você entender, de nós compreendermos juntos a importância da palavra de Deus para nós. Amém. Amém? Lucas capítulo 2, versículo 50. Os que não creem dizendo que não compreendem a palavra. Lucas 2, 50. E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. Jesus estava falando diretamente. Era o próprio Deus encarnado falando com aquele povo, mas eles não estavam compreendendo o que Jesus estava dizendo. Por isso a importância de quando você ler a palavra na tua casa, ou antes de você ler a palavra, ou quando você vem à igreja, você já vai falando no teu coração: Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Que o meu coração ele esteja sensível, o meu espírito, a minha alma esteja sensível para ouvir a tua voz nessa noite. E ele está falando aqui nessa noite, no teu coração com certeza. Então aqueles que estão à beira do caminho são aqueles que estão ocupados demais. Ocupados demais com o que, pastor? Ocupados demais para tirar um tempo, como você está fazendo aqui, para ouvir a palavra. Ocupados demais para tirar um tempo para estudar a palavra. Eu vou ver o que Jesus quer falar comigo, qual palavra Deus tem para mim. Amém? Amém. Agora, quando você valoriza, o Senhor se manifesta e opera na nossa vida. Amém. São aqueles que estão ocupados demais, os que estão à beira do caminho, são aqueles que estão com um coração endurecido, e um coração endurecido é uma presa fácil para Satanás. Jesus deixou bem claro dizendo assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Amém? Então eu preciso preservar a palavra que eu tenho ouvido da parte de Deus. Se a palavra, amados, não for guardada no interior do coração, é certo que ela se perderá. Foi falado aqui domingo à noite, Salmo 119, versículo 11. Coloca para nós, Mateus, Salmo 119, versículo 11. Vai ficar? Hoje vai descongelar os dedos aí. Tá bem? Amém? Bem-aventurados, ou melhor, escondi a tua palavra onde? No meu coração. Para não pecar contra ti. Vamos lendo, 3, todo mundo junto bem forte. 1, 2, 3. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Recebeu? Guarda. Esconde. Preserva a palavra que você está ouvindo. Porque senão ela não vai frutificar. E você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você, a totalidade da sua bênção que Ele tem preparado para você. Então veja só. É necessário guardar no interior do nosso coração. Amém? Versículo 5 de Mateus 13. Voltamos ali ao texto de Jesus falando: outra parte caiu em solo rochoso ou pedregoso, onde a terra era pouca, não havia terra bastante, logo nasceu porque não tinha terra funda. Ok? Amém? Amém. Segundo tipo de solo, segundo tipo de coração ou pessoa, o solo rochoso, um solo pedregoso. Eu quero que você leia comigo o versículo 20 e 21 desse capítulo 13. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza ou logo ele se ofende. Amém? Você já vai entender. Solo rochoso, ela logo nasce, mas ela não tem profundidade. Já falei aqui, quem já não viu uma semente de melancia nascer no meio da brita? Quem já não viu uma semente de mamão nascer no meio da brita, no meio da pedra? Mas ela não vai frutificar, ela não vai produzir, ela não vai conseguir gerar frutos ali. Por quê? Porque não tem terra suficiente.
ela não tem terra o suficiente para poder trazer a produção necessária. O que diz a palavra? Jesus, explicando a parábola no verso 20, ele diz assim, ó: ouvindo a palavra, essa pessoa recebe com alegria. São aquelas pessoas que se emocionam muito fácil. Elas chegam na igreja, eu vi às vezes alguns casos assim: pastor, eu nunca mais vou sair dessa igreja. Falou na emoção, falou porque sentiu algo de Deus ali, e depois ela nunca mais apareceu na igreja. Já ouviu alguém assim? Não é pela emoção. Nós servimos a Deus, nos emocionamos, nos alegramos, choramos na presença de Deus, sim. Mas nós servimos a Deus, a Bíblia diz que o nosso culto, ele deve ser um culto racional. Eu preciso saber por que eu estou aqui, por que eu estou dizendo glória a Deus, por que eu estou dizendo aleluia, por que eu estou dizendo amém, por que eu estou ouvindo a palavra. Eu preciso saber. Não é uma coisa boba, fora, aleatória, não. É com profundidade. Então olha só, ouvindo a palavra, logo recebe com alegria. Mas essa pessoa, ela é superficial. Não há profundidade na sua experiência com Deus. Veja só o que diz a Bíblia, versículo 20: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas ela não tem raiz aonde? Em si mesma, não tem raiz suficiente. E o autor, Orlando Boyd, ele vai falar que essas pessoas, elas não calcularam a despesa de andar com Jesus. Quanto sabia que tem um preço para você andar com Jesus? Peraí, pastor, mas a salvação é de graça? Mas tem um preço para andar com Jesus. Ele faz um convite, vamos ver se você está bom na Bíblia. E nesse convite ele fala que nós precisamos negar algumas coisas. Negar primeiro quem? Se quer vir após mim, beleza. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e segue-me. Está aí o preço. Mas muitas pessoas não calcularam. Coloca para nós Mateus 16, 24. Não quero ficar só na minha palavra aqui. 16, 24 de Mateus. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Que dá mais declarado: renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse é o convite do Mestre, para nós fazermos a sua vontade. E ele também fala em 7,14 de Mateus, um texto bastante parecido. Ele vai falar o seguinte para nós, 7,14: entrai pela porta estreita, ou melhor, 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida ou para a salvação, e são poucos os que acertam com ela, ou que entram por ela. Porque eu tenho que deixar algumas coisas para seguir a Jesus de verdade. Amém? Para ter profundidade, uma pessoa que ela tem profundidade espiritualmente falando, ela não desiste diante das adversidades, mas ela avança, ela continua buscando, ela continua fazendo a vontade de Deus. Coloca para nós 2 Timóteo 3,12. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Essas pessoas não calcularam o preço de andar com Jesus. Capítulo 3, verso 12, diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente, ou piamente, querem viver em Cristo, padecerão o quê? Perseguições. Espera aí, pastor, mas eu achei que servia a Deus. Aqui na igreja era só glória a Deus, aleluia, e a minha conta bancária explodir e dando dinheiro, eu nunca mais vou ficar doente. Jesus está dizendo que eu e você podemos ser perseguidos. Por causa de quê? Por causa do Evangelho. Amém. Amém? Amém. Segura aí, irmão, não acabou ainda. É só a primeira mensagem. Amém? Olha só, então, nós podemos comparar esse solo, esse tipo de solo, com algumas situações. Representam alguns tipos de pessoas. Primeiro, os medrosos. Eles estão atraídos pela glória da vida cristã, ficaram vislumbrados com os milagres, com os testemunhos, com o louvor, na verdade, chegam com alegria,
mas não conseguem romper com as suas falhas, com os pecados, com os vícios, nem com os amigos do mundo em que vivem. Ou seja, não, mas se eu firmar o meu passo com Deus ali, eu vou ter que deixar muita coisa. É verdade. E se você deixar, eu quero dizer para você uma coisa: você vai ganhar algo extraordinário que você não conhece ainda. O céu está aberto para você. Porque a nossa vida não se resume aqui. Na nossa convivência com os nossos amigos, não se resume só a isso. Há uma eternidade preparada para nós. A palavra de Deus, ela fala isso. Então veja só, são os sentimentais, representam os sentimentais, só seguem a Cristo porque estão comovidos, ficaram surpresos com a glória, ficaram espantados com os milagres e até receberam milagres, ficaram alegres até, porém eles não têm raiz em si mesmo. Vamos lá, são os queixosos e excessivamente sensíveis, o que a gente costuma dizer, os dodóizinhos. Qualquer coisinha se ofende, qualquer coisinha já fica picudo, qualquer coisinha, não, mas eu não sei, não sei, pastor, qualquer coisinha. Você está enraizado ou não? Amém. Sim ou não? Amém. Amém? Vamos ver quem vai voltar para esse que vem. Olha só, excessivamente sensíveis, não estão bem arraigados em Cristo e sentem demais a censura dos outros. Qualquer defeito no irmão é motivo de tropeço. Não vou mais nessa igreja, tem muito defeito. Eu não vou mais, porque eu não vou com a cara de fulano, com ciclano, com beltrano, vou criar uma igreja para mim sozinho, que ele não vai ter problema. O pastor Rio conta uma história de um camarada que ele parou numa ilha, um náufrago parou numa ilha, e ele era cristão, né, segundo a história que ele conta, né, e ele vai lá e ele monta uma igreja, tem a cabana dele, ele monta uma igrejinha onde ele vai lá adorar a Deus, sai de casa para adorar a Deus. Daí passou o tempo, alguém foi lá, quando ele chegou naquela ilha, havia mais uma cabana, uma terceira cabana. Daí ele disse, é que eu estava nessa igreja aqui, mas eu abri outra porque eu não estava gostando dessa daqui, eu fiz outra igreja. Ele sozinho não se dava com ele mesmo, você está entendendo? Só é uma brincadeira, é uma história. Mas tem gente que está assim, porque nada é bom, ninguém é bom o suficiente. Sempre vai ter um defeito. Eu quero dizer, sim, sempre vai ter um defeito, porque as pessoas têm defeito. Você já veio com defeito de fabricação e eu também. E até a eternidade nós vamos ter que melhorar a cada dia. É o que diz a palavra de Deus. Estamos buscando o conhecimento, buscando a graça de Deus. Então olha só, os queixosos, né, não estão bem arraigados, sentem demais a censura dos outros. Qualquer defeito do irmão é motivo de tropeço. Agora, eu quero chamar sua atenção para uma passagem do apóstolo Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 11 e 23. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Um pouquinho mais fácil aqui para mim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 11, versículo 23. Presta atenção. Apóstolo Paulo, um dos nomes ainda hoje mais falados dentro da palavra de Deus no Evangelho, escreveu vários livros, inclusive este. E olha o que Paulo diz: são ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, foi preso, foi açoitado, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma 40 de açoites menos um. Em vez de receber 40, eles davam 39. Para quê? Para poder dar mais 39. Era assim que funcionava. Eles não davam 40, senão eles iam dar de novo. E olha só, uma vez, veja só, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, e nessa vez ele quase morreu. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, ou seja, da mesma pátria, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos em falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas.
Quem enfraquece, que também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo é o que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Amém? O que ele está citando? Tudo o que ele passou, sendo um servo de Deus. Você quer desistir? Porque ficou meio pesadinha a coisa? Porque alguém olhou atravessado para você? Ou por qualquer outra coisa que talvez você tenha se preocupado, escandalizado? Olha tudo que ele passou. E ele está dizendo isso por quê? Porque ele não desistiu. No final da sua carreira, quando ele já estava preso, tudo pronto para que ele fosse decapitado, ele diz: acabei a carreira, guardei a fé. E como é que ele acabou? Preso, sozinho, dentro de uma prisão, esquecido, até pelos seus. Mas a história está aqui, e o galardão dele está garantido ali, com certeza. Então nós não temos motivos para desistir. Paulo estava enraizado ou não? Sim ou não? Olha aí, olha o exemplo que ele nos dá aqui. Você está pensando em desistir? Eu não. Que Deus nos livre e guarde. Agora, aquele que está em pedregais, como fala aqui, são os que morrem espiritualmente por qualquer tribulação, qualquer coisinha, ele já está morrendo espiritualmente. São os que não suportam o sol das tribulações. Aquilo que fortalece um cristão enraizado em Cristo mata aquele que não tem raiz. Falando com o pastor Milton, a gente estava numa reunião, e ele tem um pé de pocã na casa dele, e esse ano produziu muito. E alguém falou para ele: pastor, pega esse pé de pocã, tira a terra de sobre as raízes, deixa um pouco essa raiz exposta, depois você vai colocando um pouco de terra novamente, e vai mexendo ali, mas deixa a raiz um pouco exposta ao sol. Ela produziu tanto como ele nunca tinha visto. Ele teve que calçar o pé de pocã com uma vara, porque estava produzindo muito. Porque a raiz estava pegando sol. O sol fala para nós da tribulação, da dificuldade, do aperto, mas isso não vai te matar, irmão. Isso vai te fortalecer. Isso vai te levantar, isso vai te restaurar. Então olha só, no versículo 21, a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 13, verso 21, ele diz assim, que essas pessoas, elas não têm raiz em si mesma, não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo essas pessoas se escandalizam. Não tem raiz. É como uma criança ou uma pessoa que ela brinca e ela simplesmente corta uma flor e ela planta aquela flor ali, feita aquela flor ali na terra. Ela vai durar algumas horas, mas na hora que chegar o sol, ela vai murchar, porque não tem raiz. Amém? Nós precisamos estar enraizados em Cristo. Amém? Fica de pé, meu tempo acabou. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar essa temática falando a respeito da palavra de Deus. Abra o seu coração para que a palavra de Deus esteja verdadeiramente enraizada na sua vida. Amém? Como diz o salmista, esconda a palavra de Deus no seu coração nessa noite. Feche os seus olhos, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida nessa noite. E enquanto eu oro, eu quero que você peça para Deus, diga: Deus, eu quero que a palavra esteja guardada no meu coração. Eu quero, Senhor Deus, ter raízes profundas. Eu quero, Senhor, estar firmado em Ti, em todos os sentidos. Senhor, não permita que a tribulação, que as adversidades, que as dificuldades que eu estou enfrentando, que eu estou vivendo, venham interromper, Senhor Deus, a Tua ação na minha vida, mas que eu possa vivenciar o melhor de Ti. Eu te peço agora, fecha os teus olhos nesse momento, leva a tua mão no teu coração. Pai, eu quero orar pelos teus filhos nessa noite. Tu conheces, Senhor Deus, a sua dificuldade, a necessidade de cada um deles.
Pai, a tua palavra nessa noite tem nos proposto algo importantíssimo, Senhor, de que precisamos estar queimados em Ti, precisamos estar ligados diretamente a Ti, Senhor, e precisamos que a tua palavra esteja em nós, para que possamos produzir frutos, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, fortalece cada um dos teus filhos, das tuas filhas que estão aqui nessa noite, através da tua palavra, Senhor Deus, que eles possam viver o melhor de Ti agora, no poder do nome de Jesus. Nós repreendemos agora todo mal, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que vem impedindo muitas vezes de ouvirmos com o coração, de ouvirmos a palavra com a alma, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que a palavra que temos ouvido nessa noite fique guardada no nosso coração, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, nós queremos, ó Senhor, a palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Mas olha, se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, sim, eu comerei o melhor dessa terra. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, ajuda-me ajuda-me a guardar a guardar a tua palavra tua palavra no meu coração. no meu coração. Eu quero, Senhor, Eu quero, Senhor, estar em Ti. estar em Ti. Eu quero, Senhor, Eu quero, Senhor, que a tua palavra a tua palavra esteja na